Meu nome é Adalgisa Fornaro, trabalho no Departamento de Ciências Atmosféricas, no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Sou química de formação e trabalho com poluição do ar em São Paulo nos últimos 10 anos, como professora aqui no departamento e pesquisadora na área de poluição do ar nos grandes centros urbanos e química da atmosfera. Bom, professora, deixa eu fazer algumas perguntas, então. As perguntas principais com relação à sua área de atuação, a senhora é química, né? Sou química de formação. Sobre a questão do ozônio, houve rumores de que haveria a possibilidade da camada de ozônio ou não existir, ou dela não se tratar propriamente de uma camada, e sim de ser uma coisa mais fluida, alguma coisa assim. O que a gente tem sobre isso de evidência ao longo dos anos aí com relação a isso? Bom, sobre a camada de ozônio, é importante a gente lembrar que o ozônio estratosfera, a camada chamada estratosfera, é uma camada da atmosfera onde a gente inicialmente se observa com medidas de sondagem, que são balões calibrados com sensores de temperatura, pressão, umidade relativa, que mostram que há uma região da atmosfera onde há um aumento da temperatura com altitude, acima de 20 km, isso é observado. E na média, a gente precisa lembrar que a esfera, o planeta Terra, ela tem um máximo de entrada de radiação solar no Equador, em direção aos polos é mais frio, e sempre é importante a gente lembrar que quando nós estamos no verão aqui é inverno no hemisfério norte. Então, com isso a gente já pode imaginar que existe uma dinâmica ou variabilidades naturais na atmosfera terrestre e o ozônio vai fazer parte também dessa variabilidade. Então, quando a gente fala da camada de ozônio, se a gente lembrar que o ozônio é uma molécula que só contém oxigênio, 3 átomos de oxigênio, a formação do ozônio na atmosfera está associada com a existência do oxigênio. O oxigênio é o segundo gás em abundância da atmosfera terrestre e eu vou mostrar um pouquinho aqui, que são as reações. Primeiro mostrar a camada de ozônio. Dados de satélite ao longo dos anos, que existem arquivos da NASA e mesmo de outras agências de ciência da Europa, onde a gente observa que existe uma camada de ozônio em todo o planeta e ela é variável. Bom, ela é variável, como eu acabei de dizer, a gente tem até a diferença de incidência da radiação solar e da inclinação do planeta, que vai levar para que a gente tenha, na região do Equador e nos polos, uma camada mais ou menos constante. Junho é inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte, dezembro, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. E nós vemos que existe ozônio, aqui existe uma escala de ozônio, essa região aqui é aproximadamente constante ao longo do ano, variando entre 250 e 300 unidades Dobson, que é uma medida relativa para dizer que a gente tem ozônio nessa camada, nessa atmosfera. E nos polos, ela, na média, a gente observa que ele pode ser até maior do que a região do Equador, lembrando que vai bater menos radiação, vai ter menos incidência. Então a gente tem como se fosse em algumas regiões até um certo acúmulo de ozônio, porque tem menos radiação para consumir esse ozônio. Mas o que é importante a gente lembrar que o ozônio ele é formado a partir da existência de oxigênio molecular O2, 21% da atmosfera terrestre é constituída de oxigênio, que é o segundo gás em abundância, e esse oxigênio molecular na atmosfera, esse 21% ele é relativo. A gente tem que lembrar que, devido à ação da gravidade, a pressão ela vai diminuindo, ou seja, a densidade dos gases diminui com a altitude. Então, relativamente, mesmo nas camadas mais altas, a gente ainda tem 21% de oxigênio. Então, esse oxigênio, inicialmente, ele pode sofrer o que nós chamamos de fotólise, quebra da molécula devido à interação com radiação solar. Então, a gente tinha uma molécula de O2, sofrendo interação com radiação, vai ser quebrada formando 2 átomos de oxigênio. Por sua vez, esses 2 átomos de oxigênio podem encontrar, por probabilidade, tem 21% de oxigênio na atmosfera, outras 2 moléculas de oxigênio, formando ozônio. Então, no total, a gente poderia dizer que a cada 3 moléculas de oxigênio, formam-se 2 moléculas de ozônio. Isso daqui foi chamado o mecanismo de Chapman, que foi muito importante nos anos 30 do século XX para explicar a existência da camada de ozônio.
Então a gente tem a formação do ozônio, mas nós precisamos nos lembrar que o ozônio também interage com radiação solar. Tanto é que ele é o nosso filtro de radiação ultravioleta, porque em comprimentos de onda menor que 320 nanometros, o ozônio vai também sofrer uma quebra, liberando de novo átomos de oxigênio e oxigênio atômico. Então nós temos um ciclo de reações em que o ozônio é formado e consumido, mas mantém uma concentração de ozônio que é suficiente como o filtro da radiação solar. É interessante mostrar essa figura, né, onde mostra a radiação UVC, que é absorvida pelo oxigênio, nem aparece aqui, ela é toda filtrada nas camadas mais altas da atmosfera. Aí nós temos a radiação abaixo de 320 nanômetros, que é essa UVB, que é a existência de ozônio, ou a camada de ozônio, como alguns dizem, ou a ozonosfera, outro nome que podemos dar, a existência dela possibilita que essa radiação, que é extremamente agressiva a todos os organismos vivos, não atinja a superfície da Terra. O que vai atingir a superfície da Terra é o que nós chamamos o UVA, ou UVA próximo do visível, na faixa entre 320 e 400 nanômetros, que é uma radiação que não vai ser tão agressiva. É óbvio que ninguém vai ficar tomando sol ao meio-dia, né, para se queimar, sem protetor, né? Então, a gente tem aqui a importância do mecanismo de Chapman é que ele consegue mostrar a existência da camada de ozônio em função da existência da espécie que é predominante já na atmosfera, o oxigênio. Outro papel muito importante do modelo de Chapman é que ele mostra por que a camada de ozônio existe na região entre 20 e 30 quilômetros em média. Se nós formos em direção ao polo, pode estar um pouco abaixo. Está associado com a questão da gente ter a diminuição da pressão com a altitude. Então, se tem menor pressão, tem menor densidade de gases, menos gás na atmosfera. Tanto que, só para dar um exemplo, quando a gente vai de 20 km para 45 km de altitude, a pressão ela diminui de 55 HPAs para 1,4 HPAs. Ou seja, se tem menos gás nessa região e está mais distante da atração da gravidade na superfície, a gente tem uma diminuição. Quando nós vamos de 20 para 40 quilômetros, a diminuição da composição dos gases de 45 vezes. Então, isso também já, se nós pensarmos que para ter ozônio precisamos de oxigênio, então vai ser importante que na região entre essa faixa de 20 e 45 quilômetros a gente tem essa variabilidade da densidade, da quantidade de oxigênio presente para formar ozônio. Então, isso já começa a dar uma ideia do que vai estar determinando a camada de ozônio. Mas outro fator muito importante é que nessa região, essa diminuição entre 20 e 40 quilômetros de oxigênio, além, principalmente devido à variação da pressão ou da densidade de gases, com isso a gente tem um outro fator. A radiação que vem lá de cima, ela vai sendo filtrada por esse oxigênio que ele vai encontrando nessas camadas. Então, o oxigênio de 20 para 40 km ele vai diminuindo, mas a radiação vai descendo, ele vai encontrando esse oxigênio que vai sofrendo fotólise e formar a camada de ozônio. Abaixo de 20 km, a radiação não vai ter radiação suficiente para sofrer fotólise para formar esse ozônio estratosférico. Então a gente vai ter uma região que é bem definida. Então o ciclo de Chapman, ele é uma hipótese que hoje é considerada uma teoria comprovada que tem uma importância muito grande no desenvolvimento do conhecimento da camada de ozônio para mostrar que ozônio, 3 átomos de oxigênio, existe porque existe oxigênio molecular. E na região que está na estratosfera, está associado com o perfil de variabilidade da pressão, portanto da densidade dos gases e a presença desses gases, que também está associado com a incidência de radiação. Que bom que filtra a radiação ultravioleta, que pode ser agressivo a todos os organismos vivos. Se não existisse camada de ozônio, nós não estaríamos aqui conversando, certo? Bom, então, mas só para continuar nesse raciocínio aí. Você tinha comentado comigo agora há pouco aí que aqui existe ozônio, existe uma concentração X de ozônio aqui na troposfera onde a gente vive. Na superfície. Na superfície da mais próxima aqui da gente, no primeiro quilômetro aqui de atmosfera. O que gera essa... Aí, quando nós temos a camada de ozônio, é interessante que se a gente pensar em uma razão de mistura que nós chamamos, que é uma unidade de concentração, que é a quantidade de ozônio
no total de moléculas de ar. Lembrando que moléculas de ar são 78% oxigênio, 21% oxigênio, tem um gás, o gás nobre argônio, e o quarto gás em abundância é CO2. A gente chama esses 4 gases dos gases majoritários, que correspondem a 99,99% da composição dos gases na atmosfera no ar seco. Isso é importante destacar. Quando a gente tem a camada de ozônio, nessa região, a quantidade máxima de ozônio ele pode chegar no que nós chamamos 15.000 ppb. Tá? Isso é ao redor, seria como nós dissermos que existem 15.000 moléculas de ozônio para 1 bilhão de moléculas de ar. Isso é uma concentração até significativa, e que bom que existe essa camada de ozônio. Quando a gente pensa no ozônio aqui próximo à superfície, também é importante lembrar, nós que moramos em São Paulo, que a gente tem uma cidade bastante poluída. O ozônio, ele é benéfico na camada da estratosfera, porém quando a gente respira ozônio, ou os organismos vivos aqui em superfície, o ozônio ele é um oxidante forte, ele é extremamente agressivo à saúde humana. Ele pode provocar essa irritação, ardência nos olhos, no nariz, na garganta, muitas vezes aqueles dias muito quentes, que está poluído. Tanto é que o ozônio ele é um poluente, ele tem legislação. No Brasil, o padrão nacional de qualidade do ar de ozônio o máximo de ozônio permitido, média de 1 hora, é 82 ppb. Então, vejam, o ozônio em superfície, ele é um poluente quando ele atinge 82 ppb, ou seja, 82 moléculas de ozônio em 1 bilhão de moléculas de ar. Na estratosfera, nós temos 15.000 ppb, ou seja, 15.000 moléculas de ozônio para 1 bilhão de moléculas de ar. Então, não dá para respirar 15.000 ppb de ozônio. Se a legislação já disse que vai fazer mal a partir de 82 ppb. Mas aqui na superfície, os processos que levam à formação de ozônio, né, os mecanismos químicos que ocorrem, são diferentes do que ocorre na estratosfera. Isso é uma outra questão importante. O ozônio é uma espécie química presente na atmosfera que ele não é emitido por nada. Não sai ozônio da chaminé de uma indústria, não sai ozônio do escapamento de um carro. Existem algumas máquinas que, dependendo da faixa etária, aí lembra dos ozonizadores de água, que nesse sentido o ozônio ele é usado em várias circunstâncias. Como ele é um oxidante forte, ele também é usado como um esterilizante de meios. Tanto é que durante anos foi utilizado o ozonizador de água, que era uma maneira, ao invés de a gente ter um filtro, né, ou ferver a água para matar micro-organismos, você tinha um sistema que existia uma lâmpada de ultravioleta ali dentro. Quando você abria a torneira, a água passava por essa lâmpada, que fazia a mesma reação que a gente viu na estratosfera. Quebra moléculas de oxigênio e forma ozônio. E o ozônio vai matar os micro-organismos patogênicos que transmitem doenças. Só que nesses ozonizadores de água existia lá escrito: não beber água imediatamente, né? Você tinha que esperar uns segundinhos. Mas ninguém lê, né, o que está escrito. Então as pessoas bebiam essa água e ela tem um gosto ruim, ela era esquisita, né? Porque ele não deu aqueles segundos, né? 15 segundos, 20 segundos, para esse ozônio ir embora. Rapidamente ele reagia. Então, para a gente ver o quanto é complexo a discussão sobre o ozônio. Então a gente tem que, não era ozônio, era formado também nessa situação. Esse ozônio não fazia mal, rapidamente ele era consumido, ele não ia se acumular em nada, mas eu acho que saiu um pouco em desuso esses desonizadores, porque ninguém esperava uns minutinhos para beber essa água. Mas ele tinha uma importância muito grande, porque era muito melhor você beber um pouquinho de ozônio, ter esse gosto, do que você beber um patógeno que depois poderia te dar uma doença gravíssima e te causar uma tremenda desidratação. Então, voltando, na superfície, o ozônio ele vai ser formado, como nada emite diretamente ozônio, por reações químicas envolvendo um outro poluente atmosférico, que é o dióxido de nitrogênio, o NO2. Lembrando que lá na estratosfera, quem sofre fotólise para liberar o oxigênio atômico para formar o ozônio é o próprio oxigênio molecular, que sofre fotólise em 240 nanômetros. Só que 240 nanômetros de radiação ultravioleta não atinge a superfície. Que bom que não atinge.
Mas o NO2, ele existe na superfície. O NO2, ele vai estar... É um outro poluente que é legislado, tem concentração legislada, e ele vai ser emitido, ele vai estar diretamente relacionado, por exemplo, com a emissão de queima de combustíveis fósseis por veículos. Tá? Lembrando até que os carros que queimam etanol, os nossos veículos leves, eles têm catalisador. A grande importância do catalisador nos veículos é para evitar a emissão do NO2. Porém, os nossos caminhões e ônibus que queimam diesel ainda não têm catalisador e emitem grandes quantidades de NO2. O NO2 na atmosfera, ele vai sofrer fotólise em comprimentos de onda a partir de 440 nanômetros, na região do visível, radiação disponível na superfície. Essa quebra da molécula do NO2 vai liberar um átomo de oxigênio que facilmente vai encontrar um O2, que é o segundo gás em abundância na atmosfera, formando ozônio. Em condições muito favoráveis, de intensa emissão do que nós chamamos de precursores de ozônio, que tem várias outras reações envolvidas, eu falei muito simplificadamente do NO2, e intensa radiação solar, grande emissão de poluentes por todos os veículos que circulam em São Paulo todo dia, a gente vai ter alguns dias do ano, se vocês olharem, a CETESB é o órgão que cuida do monitoramento da qualidade do ar, né? Isso é por lei, é uma agência que faz isso. Se vocês entrarem no site da CETESB, muitas vezes nas tardes, nossa, agora que nós estamos na primavera e no verão, a gente vai ter aqueles dias, né, que estão lindos, tá lindo o dia, mas vocês vão olhar o site da CETESB, a gente tem qualidade do ar inadequada ao mar, porque a gente formou muito ozônio no meio da tarde. Só que ele se forma num horário bem definido e rapidamente, quando acaba o dia. Como ele também é um reativo, um reagente, ele é um oxidante forte, ele vai ser consumido por reações químicas, para de ter sol, ele também para de ser produzido e para de ser consumido. Então você tem um ciclo diário de ozônio que em algumas circunstâncias em ambientes poluídos vai atingir concentrações muito altas. Esse é o ar que nós respiramos, que é diferente do ozônio da camada de ozônio. Bom, prosseguindo então. Bom, um argumento que muitas das pessoas dizem para fazer aquelas ideias de que, por exemplo, de que os ambientalistas estão tentando enganar o mundo, é dizer que os CFCs, né, que os clorofluorcarbonos, né, o clorofluorcarbonetos, eles não interagem com o ozônio na estratosfera. Eles dizem assim que a reação realmente é real, existe a reação do CFC com o ozônio, mas ela não acontece lá na estratosfera, ou seja, ela não faz mal nenhum para a camada de ozônio. Né? Esse tipo de argumento tem algum fundamento ou quais são as evidências para isso? Em relação aos CFCs, o CFC propriamente é uma molécula inerte. Ela teve uma importância muito grande a sua descoberta, ele é um produto artificial, né? Teve sua importância para a refrigeração. A gente tem que lembrar para refrigerar remédios, vacinas, alimentos. Porém, a sua produção foi altíssima depois da Segunda Guerra Mundial. E na nossa atmosfera, na nossa superfície, quem trabalha com CFC, o funcionário que trabalha com ar-condicionado, geladeira, ou quem fabrica CFC, ele não faz mal nenhum, porque ele é uma molécula inerte. Porém, por ele ser inerte, ele vai sendo liberado na atmosfera e ele pode entrar nos diferentes processos de circulação atmosférica. A gente olha o ar assim, se a gente ficar observando só pelas nuvens, observar nuvens, eu não sou meteorologista, mas é muito lindo observar nuvens, a gente vê que existe um movimento na atmosfera. As nuvens vão passando, ou tem dia que formam aquelas tempestades, a gente vê uma movimentação. Então a gente imaginando que mesmo quando nós não estamos vendo nuvens, parece que não tem nada, o ar não está parado. E existem ao longo de todo o planeta, em função da incidência de radiação no Equador, vai resfriando para os polos, que os meteorologistas explicam melhor, esse material que é inerte, como os CFCs, eles podem ser transportados e atingem a camada mais alta. Aí lá na estratosfera, o que vai acontecer é que esses CFCs, na camada de ozônio, um pouquinho acima, naquela região, a gente diz que na parte superior da camada de ozônio, esses CFCs podem interagir com radiação de muita intensa energia, que seria uma radiação ultravioleta, UVC, comprimentos de onda menor que 200 nanômetros. Isso existe na camada lá em cima, na estratosfera, logo acima, antes do oxigênio começar a filtrar. E esse CFC, ao encontrar radiação em comprimentos menores que 200 nanômetros, ele vai sofrer uma quebra, uma fotólise, e liberar átomos de cloro.
átomos de cloro vão entrar num ciclo de reações onde ele vai destruir o ozônio. É interessante a gente lembrar sobre a formação e o consumo de ozônio. Quando nós temos a formação do ozônio, o oxigênio se quebra, forma oxigênio atômico que pode encontrar outro oxigênio molecular e formar ozônio. Mas esse oxigênio que se quebra, esse oxigênio atômico livre, ele também pode reagir com uma molécula de ozônio e formar duas moléculas de oxigênio molecular. Então nós temos um ciclo de reações acontecendo. Quando a gente pensa assim, o ozônio está sendo consumido, está sendo destruída a camada de ozônio. Quando a gente pensa quimicamente, é importante a gente imaginar, bom, tem menos ozônio, como o ozônio ele é produzido na atmosfera, então nós podemos pensar, alguma coisa está consumindo muito rapidamente o ozônio. Outro processo é que o ozônio está sendo impedido de se formar. E o que foi mostrado ao longo dos anos, a partir da década de 50, com alguns estudos já tentando entender a camada de ozônio, e mais especificamente depois dos anos 80 do século 20, é que essas moléculas CFCs, quando elas sofrem fotólise, liberam esse átomo de cloro. E átomo de cloro, ele vai ter a capacidade, então os CFCs reagem com radiação solar, liberando esse átomo de cloro. Aí vão ser as reações que a gente chama da destruição de ozônio, onde esse átomo de cloro livre, ele consome ozônio, ele rapidamente, a capacidade dele de reagir com ozônio é muito grande, formando essa espécie ClO e outro oxigênio molecular. Esse ClO, por sua vez, reage com oxigênio atômico. Olha, se ele está reagindo com oxigênio atômico, ele está impedindo que o ozônio seja formado. Essas reações, elas são chamadas reações catalíticas, porque o cloro, ele é o reagente, a gente pode chamá-lo de catalisador, aquele é o reagente, mas aqui ele é produzido de novo. O ClO, aqui ele é produzido e aqui ele é consumido. É como se nós tivéssemos um ciclo. E o que se observa é que a presença de um átomo de cloro livre na estratosfera, ele faz com que esse processo ocorra muitas vezes, milhares de vezes. É como se um átomo de cloro livre pudesse destruir milhares de moléculas de ozônio. O produto final é como que sempre o ozônio fosse consumido e destruído. O reconhecimento desse mecanismo, os estudos que mostram isso com medidas, com dados de satélite, com dados de experimentos de balão, levaram ao recebimento do Prêmio Nobel de Química de 1995, com o Molina e o Hollands, que conseguiram mostrar esse mecanismo, a importância desse mecanismo para destruir a camada de ozônio. Então é interessante que na década de 70, nos anos 70, é mostrado que esse mecanismo, vejam que um dos tipos, existem várias moléculas que são CFCs, tá? Não vou entrar na discussão sobre essas moléculas, mas por exemplo, o CF2Cl2, ele pode liberar átomos de cloro já em 240 nanômetros, que é a radiação que vai estar interagindo na formação da camada de ozônio com oxigênio. Então, ao longo dos anos 70 foi descoberto esse mecanismo. Com isso, em 1987 foi proposto o Protocolo de Montreal, que foi um momento muito importante de decisão, porque com isso você tem a diminuição da emissão. Realmente a produção dos CFCs caiu. Mas lembrando que são moléculas inertes, elas ainda terão uma ação ao longo dos próximos 50 anos, pois a quantidade que foi produzida ao longo das décadas de 60, 70 e os anos 80 foi suficiente para que exista uma concentração na atmosfera para ser ainda extremamente danosa a camada de ozônio. E aquele gráfico lá mostrando é legal a gente dar uma olhada aqui. Essa figura, na Suíça, na região de uma cidade chamada Arosa, na Suíça, eles começaram a monitorar a camada de ozônio. Então eles têm equipamentos que medem a incidência de radiação solar que atinge a superfície terrestre. Como existe a camada de ozônio, a camada de ozônio filtra radiação de comprimentos de onda menor que 320 nanômetros, que são muito energéticas e muito nocivas aos organismos vivos, não só ao ser humano, às plantas, aos animais. Então, já nos anos 20 do século 20, foram desenvolvidos equipamentos que tinham essa capacidade de medir a radiação solar
Ao longo do século XX foi descoberto a importância do ozônio, foi descrito por Chapman um modelo do que era a camada de ozônio, e essas medidas foram muito importantes, elas têm um papel histórico. Primeiro que ela mostra que existe um ciclo, né, que você tem períodos que tem menos ozônio e mais ozônio, que está associado com o ciclo de inverno e verão, mais e menos radiação. Porém, ao longo desde 1926 até o final dos anos 70, tem-se uma média de 330 unidades Dobson de ozônio. Aí o que se observa é que a partir dos anos 80 há uma diminuição da camada de ozônio, que também coincide com o início das medidas por satélite, que mostram também uma redução ao longo dos anos 80 e dos anos 90. Então, mostrando que a camada de ozônio é complexa, ela tem um ciclo, né, que se mostra menos e mais, mas o que chama muita atenção e que se torna muito sério na virada dos anos 70 para os anos 80 é observar-se a diminuição dessa camada de ozônio, tá? Que isso vai acontecer em toda a região, principalmente pensando na região dos trópicos, indo em direção aos polos, que é diferente depois do fenômeno buraco de ozônio. O fenômeno buraco de ozônio está associado com fenômenos que ocorrem nos polos. Tá? E o que é isso? Se a média global da quantidade de ozônio é na faixa de 250 a 300 unidades Dobson, o que foi chamado de buraco de ozônio é quando se tem a camada de ozônio em concentrações menores do que 220 unidades Dobson. Então, você tinha me mostrado agora há pouco aí, dizendo que os CFCs, apesar de eles terem diminuído a produção, eles continuam aí na atmosfera, né? O que acontece com eles? Então, é importante falar que os CFCs, né, os clorofluorcarbonos, foram compostos que sua produção, né, foi máxima. A gente vê esse gráfico aqui, talvez seja um pouco difícil, mas a produção dos CFCs ela começa a ser significativa depois da Segunda Guerra Mundial. E é interessante a gente ver que ao longo dos anos 60 e 70, a produção ela sai de algo como 50 milhões de toneladas de metros cúbicos por ano. Por ano, isso. Então, a gente chega aqui quase 350 milhões de toneladas nos anos, em 1975. Tá? Então, é importante a gente observar que há esse crescimento significativo da produção, por quê? Começam as pessoas querendo ter geladeira, sistema de ar-condicionado para carros. E o que é importante nós observarmos, primeiro que tem a crise do petróleo na virada dos anos 70 para os anos 80, que há uma diminuição da produção. Porém, nesse período é quando se descobre e se demonstra que os CFCs, apesar de inertes na troposfera, eles se tornam os vilões na estratosfera, levando ao consumo da camada de ozônio. E o que é interessante a gente observar é que quando tem o protocolo de Montreal, a produção ela cai para aquilo que era antes dos anos 60. Porém, como ela é uma espécie inerte, quando ele atinge esse patamar aqui ao redor de 280 partes por trilhão, no CFC-11, por exemplo, em 1995, já ao longo dos anos 70 e 80, essa concentração foi crescendo. Lembre-se que a produção para no final, em 1987, o protocolo de Montreal. Aí os grandes produtores mundiais dos países desenvolvidos, eles param a produção. O CFC não cresce a concentração, porém ela atinge um patamar, como se fosse uma concentração constante. Como ele é inerte na troposfera, ele vai se misturando, você atinge essa concentração. E é interessante nós observarmos que de 1977 a 95, a concentração, ou aqui em 1990, vai de 120 a 280 ppt. A concentração mais do que dobra na atmosfera, a quantidade que existe na atmosfera. Quando tem o protocolo de Montreal que param a produção desses compostos, na atmosfera, se nós observarmos aqui, olha, no início dos anos 2000, ainda a concentração está nessa faixa de 265 ppt, e ao longo de 10 anos, a concentração ela não chega a diminuir quase nada, ela vem de 260 para 240 partes por trilhão.
Ou seja, é uma espécie que tem um tempo de vida significativo, ele é bastante inerte, tem a sua ação na estratosfera e como ele está acumulado, né, alguns modelos, algumas hipóteses, que alguns desses compostos ainda vão ter ação na camada de ozônio nos próximos 50, 100 anos, apesar da produção ser quase zero. Lembrando que esses compostos estão nas geladeiras antigas, no sistema de ar condicionado antigo e que podem vazar. Em todos os países que seguem o protocolo de Montreal, existem políticas e propostas de controle desse material. Todas as pessoas que trabalham com sistemas de refrigeração, elas têm um treinamento especial, no Brasil isso funciona, que quando ela vai para uma casa ou num lugar que tem uma geladeira, um refrigerador, um sistema de resfriamento antigo que tem CFC, ele não pode chegar aquilo, abrir e soltar o CFC. Ele pode ser multado, muito multado. Ele tem todo um treinamento e recebe tecnologia e apoio para ele recolher esse material, para esse material ter um destino adequado para não ser liberado para a atmosfera. E o Brasil demorou muito para aprovar a redução de CFCs, né? Comparado com os outros países. É muito importante que quando se teve o protocolo de Montreal, existe uma questão que, mesmo quando tem qualquer controle de emissão de poluentes, você não pode chegar e dizer a partir de amanhã é zero. Você tem uma tecnologia, você tem todo nós podemos dizer, um padrão de vida associado a essa tecnologia. Então, não dava para parar de produzir refrigeradores. Né? A população, a economia foi crescendo, a população foi aumentando. E não dá para substituir todos de uma vez para outra também. Não deu para substituir. Primeiro que não se conhecia e outra você tem novos custos. Existiram os países que tiveram corte num período mais curto, outros países que puderam levar alguns anos a mais para controlar, para diminuir ou para parar completamente em função da adaptação tecnológica, que é algo razoável. Como ainda existem países na África que têm permissão de produzir CFC. Eu, pessoalmente, acho que é muito mais importante a gente tentar salvar vidas, preservando alimento e vacinas, como são as situações de alguns países da África, e os países que têm condições de pagar por isso, mais rapidamente vão modificando a sua tecnologia e fazem uma transferência adequada. É óbvio que aí vão entrar essas questões econômicas, políticas muito mais graves, mas a gente nunca pode esquecer que você precisa de um período de adaptação. Acho que ninguém, principalmente com o calor que nós estamos começando, a gente precisa imaginar que eu não quero abrir mão do meu refrigerante gelado, da minha cerveja gelada e nem do meu ar-condicionado. Por que outras pessoas no mundo têm que abrir mão? Então a gente tem que ir adequando as realidades e evoluindo, porque ciência está aí, ela existiu para melhorar a qualidade de vida do homem. Existem os problemas que a tecnologia também pode resolver. Eu acho muito triste que em alguns momentos a evolução ela foi em função de se destruir ecossistemas naturais. Está na hora de... Agora, então é uma coisa interessante, né? Porque um argumento que foi utilizado de que a proibição da produção de CFC foi uma artimanha dos países ricos para que os países em desenvolvimento não crescessem, porque aí eles não podiam mais produzir os CFCs, enquanto eles podiam produzir. Então, quer dizer, a própria história mostra que isso não faz o menor sentido, né? Porque os próprios países desenvolvidos foram os que primeiro reduziram a emissão de CFC. Essa discussão é bastante complexa. Eu vejo assim, como houve diferenças de controle total, houve um respeito pela situação dos diferentes países, talvez a gente gostaria de um mundo idealizado. Eu acho que o mundo ideal seria a gente não ter destruído, nós não vivemos em São Paulo e ter um Tietê e um Pinheiros para a gente respirar quando está do lado dele e ver o quão triste é essa realidade. Eu acho que a gente pode extrapolar a gente pode até pensar São Paulo nesse aspecto como um mundinho, né, para o planeta como um todo. Então, talvez existissem interesses, mas de alguma maneira houve uma demonstração científica, tem dados de medidas até hoje do papel dos CFCs, ou compostos contendo cloro em suas moléculas, que quando, em determinadas condições atmosféricas, liberam o átomo de cloro e provocam um dano muito significativo na atmosfera, como a gente vai ver depois do buraco de ozônio, ou a rarefação, né, a diminuição da camada de ozônio no planeta como um todo, e as opções que a raça humana vai tendo. Eu vejo a questão dos CFCs e a camada de ozônio como um exemplo muito importante. Se nós lembrarmos, outro exemplo muito importante tem associado à acidez atmosférica.
o carvão e o petróleo contendo altos teores de enxofre, que ao longo dos anos 50 e 60, após grandes tragédias, como por exemplo em Londres em 1952, que pessoas morreram porque respiravam ar contendo altos teores de enxofre, houve toda uma legislação, uma adequação da indústria de veículos e a indústria do petróleo, que produz a nossa gasolina e o nosso diesel, e ao longo dos últimos 40 anos nós ainda estamos em fase de aperfeiçoamento, diminuindo a emissão de espécies que foram extremamente tóxicas. Então, não dá para dizer só que só tem interesses, a gente tem que adequar o interesse econômico para os interesses da vida. Bom, professor, então para encerrar só o assunto, e com relação ao buraco da camada de ozônio, eu ouvi dizer que ele sempre existiu, que ele é constante, que na verdade esse aumento e redução do buraco não tem absolutamente nada a ver com os CFCs, tem algum fundo de verdade isso ou é mais ou menos? O buraco de ozônio, é importante que o buraco de ozônio ele tem local e data para acontecer. Tá? O buraco de ozônio ele tem sim uma relação com os CFCs, como eu comentei sobre essa questão da movimentação de massas de ar na atmosfera, existe uma circulação de massas de ar que de alguma maneira, como esses CFCs têm tempo de vida longo e tal, eles acabam chegando até os polos. E nos polos, né, em especial, ocorre uma série de fenômenos, que, se a gente lembrar que os polos já são regiões mais frias que o resto do planeta, mas que eles têm inverno também, né? Eles já são frios, mas tem um inverno que é mais frio ainda. Então, o que é um buraco de ozônio? É interessante a gente observar essa figura. Ela é uma figura olhando para o Polo Sul, né, na Antártica, e a gente vê aqui as unidades Dobson, né, como nós falamos, e é interessante a gente observar aqui na escala que a região que está em verde aqui, um azulzinho leve, é aquilo que é a quantidade média, né, ao redor do Equador, né, ou dos trópicos, entre 250 a 350 Dobsons. O que a gente olha aqui, vindo para um azul e um violeta, que não está aparecendo aqui na escala, mas abaixo de 220 Dobsons, a gente observa que, por exemplo, para uma série de dados, na metade do mês de setembro, a gente começa a observar numa região da Antártica como se estivesse ficando mais rarefeito, abaixo de 220 Dobsons. E assusta, em 89, em 2006 e mesmo em 1º de outubro de 2010, uma região que praticamente cobre o continente antártico com quantidade de ozônio que estão abaixo de 200 unidades Dobson. Isso daqui caracteriza o buraco de ozônio. Mas a grande questão sobre o buraco de ozônio, vou mostrar uma outra figura aqui, que é interessante, é que quando a gente olha a média global do ozônio no planeta Terra, a gente olha aqui que aqui é o ozônio, né, antes dos anos 80, que ele tinha uma quantidade média global. O que se observa a partir dos anos 80 é uma diminuição dessa quantidade de ozônio. Isso daqui é uma média global. A gente vê que teve um período uma diminuição bastante significativa nos anos 90, na primeira metade dos anos 90, mas mesmo assim a gente vê algo como a média global 3% abaixo do que a gente poderia considerar uma camada de ozônio. Mas o que é interessante, quando a gente olha essa distribuição em função da região do planeta, aqui a gente está no Equador, aqui nós estamos indo para o Polo Sul, Antártica, e aqui para o Polo Norte, o Ártico. Tá? E o que a gente observa que essas mudanças, essa diminuição da camada do ozônio, no hemisfério norte, no Ártico, ele pode chegar a algo próximo a 5%. Mas quando nós vamos indo em direção à Antártica, no hemisfério sul, essa diminuição em alguns momentos, na média, chegou a 18, 19% de perda de ozônio. Então, o que é interessante? Como foi explicado, o que a gente observa? Então, a primeira coisa que a gente tem que chama a atenção é que isso que é a camada de ozônio, o buraco de ozônio, é chamado buraco de ozônio quando nós estamos abaixo de 220 unidades Dobson. Então é interessante que no hemisfério sul, na Antártica, né, a gente tem aqui, essas linhas são diferentes anos, a quantidade de ozônio medido. Em cinza aqui também é difícil, é uma média dos anos 90, 1990 a 2001.
em azul para o ano de 2003, vermelho 2009, preto 2010. O que é interessante, a gente está vindo aqui ao longo do ano, a gente está aqui no nosso outono, junho, julho, aí o inverno, aqui quando a gente está indo de agosto, setembro para outubro, que é a nossa primavera, que é o período que nós estamos agora, é quando a gente observa esse fenômeno chamado buraco de ozônio. Então esse fenômeno ele ocorre num período definido do ano, na transição de inverno para primavera, tá? E a gente vê que ele ocorre, tem ano que ele começa mais tarde, por exemplo, em 2010, olha que interessante, comparado com 2003, em 2003 ele começou aqui já na metade de julho e atingiu valores próximos de 80 unidades Dobson, quase na metade de setembro. Em 2010, ele começou mais tarde, né? Ele ainda está alto aqui, olha aqui a diferença nesse período aqui, no final de julho. E também não atingiu valores tão baixos, o menor valor dele esteve ao redor de 120 unidades Dobson, tá? Então, por que ocorre no inverno? Então, existe hoje uma hipótese, que hoje é considerada uma teoria, que foi aceita, que está associado com fenômenos físicos, dinâmicos da atmosfera no polo. O Polo Sul ele é mais frio do que o Polo Norte, então existem fenômenos de dinâmica que são chamados vórtex polar, que é um processo de movimentação atmosférica, que é um processo bastante complexo e que é reconhecido hoje, tem muitos estudos mostrando, que é um momento que é como se o polo ele ficasse isolado e fosse ocorresse algo que a gente chama de um concentrador de gases. Todos os gases que foram indo para o Polo Norte, nesse período de transição no inverno, ele vai formando uma alta concentração desse material. Também no inverno ocorre o que se chama as nuvens estratosféricas polares, que são nuvens com temperatura abaixo de menos 80 graus. Tá? São nuvens muito frias. Então são nuvens de gelo, e é o que tem se mostrado nos últimos 10, 20 anos, é que apesar de ser gelo, frio, ocorrem reações durante o inverno que vão fazendo que espécies que nós chamamos de cloroativas vão se formando. Quando acaba o inverno, então quando vai entrando no período de final de inverno, essas nuvens estratosféricas, esse sistema isolado de frio, ele começa a ser quebrado, começam as primeiras radiações solares do verão, da primavera, que começa a aquecer, então essas nuvens geladas começam a se derreter e ela começa a liberar o que nós chamamos de espécies ativas de cloro. E as primeiras radiações que vão atingir vão levar a uma grande concentração dessas espécies que estavam lá presas, começam a se soltar dessas nuvens, e isso leva à liberação de que são chamadas espécies de cloro ativas, e isso leva a um momento que existe altíssima concentração desse cloro que destrói o ozônio. Então, tem um gráfico muito bonito que mostra que é chamado, o chamado a cronologia do buraco de ozônio. Tá? Então, a gente tem aqui o outono, né, vai indo para o inverno. Então, entre o outono e o inverno forma o vórtex, que é um fenômeno meteorológico, físico, que ocorre lá na região do polo. Aí o inverno atinge temperaturas muito baixas, que formam as nuvens estratosféricas polares. Isso vai ser formado em junho, né, quando vai indo para o auge do inverno. Em julho é o período de menor temperatura na atmosfera ou na superfície dos polos. Nós temos o inverno. Quando começam essas nuvens estratosféricas polares, existem na atmosfera, lá por uma série de reações químicas que ocorreram por várias espécies, as espécies que são chamadas cloro inerte. Durante o inverno, nas nuvens estratosféricas polares, vão sendo formadas as chamadas espécies de cloroativas. Essas espécies de cloroativas, quando terminam aqui, olha, começa a esquentar, as nuvens estratosféricas polares se dissolvem, essas espécies se liberam na atmosfera, e o que vai acontecer é que nesse momento, que é o máximo da concentração dessas espécies, o ozônio vai lá para baixo, forma um buraco de ozônio na transição
de setembro para outubro. Porém, quando vai acabando a primavera, indo para o verão, todo aquele mecanismo de isolamento da atmosfera do polo, ele vai se quebrando, vai estruturando de novo, além do que a gente vai tendo mais radiação solar, a gente volta à normalidade da camada de ozônio. Então o buraco de ozônio, ele tem endereço e tempo definido para acontecer. Tá? Então, acredita-se, né, tem se observado, agora é um período que, se nós entrarmos no site da NASA, que tem os satélites que monitoram a camada de ozônio, eles têm todo dia os dados do que está sendo observado. Porque é bastante dinâmico esse processo. Sempre ele vai ocorrer na transição do inverno para a primavera no Polo Sul, que é setembro, outubro. Tem ano que começa mais tarde, vai mais cedo. Como tudo isso, a atmosfera é dinâmica, como eu já falei das nuvens, né? No céu a gente observa isso. Então tem ano que ele ocupa regiões maiores, menores, dura mais tempo. Não tem o nosso inverno, que às vezes ele é mais longo, às vezes ele começa mais cedo. É a mesma dinâmica, a mesma complexidade vai ocorrer nos polos. E no caso, o CFC, no que ele pode interferir nesse processo natural de formação do buraco? O buraco fica maior? Não sei. O que se acredita é que esse buraco, ele praticamente não existia. Existia até uma rarefação, existia um processo, mas existia uma concentração que era mantida. O fato de existir os CFCs, o que tem se mostrado é que há esse acúmulo nos polos e os CFCs, eles acabam tendo um processo de intensificação desse fenômeno. Então o buraco de ozônio ele se torna, tanto é que ele é observado pela primeira vez na década de 80. Já monitoravam o ozônio nos polos, porém ele passa a ser observado nos anos 80. O que tem que ser acompanhado todos os anos, o que se espera é que a partir de agora, com o controle dos CFCs no final, no início dos anos 90, a gente comece a ter nos próximos anos uma diminuição do período do buraco e que ele não atinja valores tão baixos de ozônio. O menor valor foi algo próximo de 90 unidades Dobson. Se a gente imaginar que a média global é 300 Dobson, então a gente tem um valor extremamente baixo. Então, em 2010, como aquela figura que eu mostrei, é interessante a gente observar que, comparando, como em 2010, né, eu não atualizei a figura, né? Em 2010, olha como já não foi tão intenso como foi o ano de 2003, que foi um dos piores anos, o mais intenso, que atingiu o menor valor, ele atingiu algo próximo de 90 unidades Dobson.